Boa tarde, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo esta conversa hoje à tarde com os pastores da Associação Batista no sul do Ceará, ao redor da região do Juazeiro do Norte. Nós queremos expressar nossa gratidão com a sua presença, vocês que estão assistindo o vídeo desta conversa. Estamos hoje à tarde conversando sobre um dos assuntos mais profundos em toda a teologia, o relacionamento entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Literalmente, as melhores mentes teológicas têm sondado, discutido e contemplado este assunto mais do que 2000 anos. E você pode escrever ou pode ler literalmente milhares e milhares de páginas escritas tentando descrever este relacionamento. Mas eu creio que a coisa mais certa para nós é de retornar para a palavra de Deus. E provavelmente a resposta mais simples é: deixa a palavra de Deus se definir. Se a palavra de Deus diz tal coisa seja a verdade, a minha recomendação é: aceite a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, e esta outra coisa também é a verdade, a minha palavra diria: aceite a palavra de Deus. Então, nossa abordagem hoje não será filosófica. Eu conheço um pouquinho sobre o assunto, mas eu creio que a coisa mais certa é de evitar conversas filosóficas e vai diretamente para o ensino claro da palavra de Deus e deixar a palavra de Deus até desenvolver nossa compreensão desta doutrina tão profunda, mas tão importante também. E para nos liderar nesta conversa hoje à tarde, o pastor Francimário, que tem sido o nosso moderador, facilitador nas últimas semanas, também hoje à tarde vai nos liderar nesta conversa tão importante sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vou passar a palavra para o pastor Francimário e antes de começar a nossa conversa, pedir para ele fazer uma breve apresentação das pessoas participando hoje em nossa conversa. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que alegria podermos, nessa tarde de sábado, 30 de maio de 2020, podermos estarmos juntos para conversarmos a respeito da soberania de Deus e a responsabilidade humana. E nós temos conosco nessa tarde, o pastor Carlos. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo, meu irmão. Dá um sinalzinho aí, ok? Também o nosso amado pastor Francisco Pontes. Seja bem-vindo, pastor Francisco Pontes. Conosco também o pastor Melquisedeque, nessa tarde, pastor da PIB de Brejo Santo, e o nosso irmão Regilânio, da PIB de Juazeiro. Seja bem-vindo, irmão Regilânio. É uma alegria, meus irmãos, ter cada um de vocês nessa tarde para podermos pensar e avaliar e analisar o que a Bíblia diz sobre esse tema tão importante e necessário nos nossos dias. Eu quero, a nível de introdução, convidar o pastor Melquisedeque a nos dirigir em oração nesse momento. Pastor, por favor, ore ao Senhor pelo nosso encontro. Pai querido, Pai bendito, louvado seja o teu nome, rendemos graças, rendemos louvores, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar na tua presença, ó Pai, para tratarmos, conversarmos, aprendermos, ó Pai, sobre um assunto, no meio teológico, ó Deus, até polêmico, por alguns aspectos, ó Pai, muitas vezes atribuída ao homem, que não deveria ser, diminuindo, ó Deus, a tua soberania, a tua ação, ó Pai, no meio, não somente, ó Deus, da tua igreja, mas da tua criação. Por isso, ó Deus, nos dirige, ó Pai, neste momento, que sejamos sensíveis à tua palavra, para entendermos, ó Pai,
aquilo que ela nos ensina, para que não sejamos, ó Deus, levados por questionamentos contrários a ela, nem muito menos, ó Pai, acharmos que somos detentores, ó Deus, da verdade. Não, a Tua palavra é a verdade. Ela deve nortear, Senhor, o nosso coração. Então nos dirige, ó Deus, dirige, ó Pai, este encontro de homens, pastores, líderes, que decidiram, ó Deus, juntos buscar aprender sobre a Tua soberania diante da Tua criação, diante de tudo. Nos abençoa e nos guia, nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Melquisedeque. Meus irmãos, vamos falar um pouco agora sobre essa temática tão importante, relevante para nós, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E eu gostaria de convidar o pastor Carlos, a considerar conosco o texto de Neemias, capítulo 4, versículos 6 e 7. E aí, pastor Carlos, quais são as duas maneiras aí nesse texto em que os israelitas responderam à ameaça do ataque que eles estavam para sofrer, O que a resposta deles indica, sobre a sua compreensão da relação entre oração e fé, E a prudência e a ação sábia e prudente. Essas duas questões, a relação entre oração e fé e também a prudência e a ação sábia e prudente por parte dos homens. Então, por favor, leia o texto em questão e deixe aí as suas considerações a respeito desse texto bíblico. Bom, Neemias, capítulo 4, de 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Assim, nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém, sucedeu que, quando Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adotitas, ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos. E todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Amém? Bom, o Neemias foi simplesmente solidário com o seu povo. Ele viu a situação degradante em que o seu povo estava e, principalmente, a situação mais degradante ainda, de forma que o seu povo agora ele estava isolado, estava à mercê de qualquer tipo de ataque, porque edificar as muralhas significaria, no sentido teórico, de solidificar uma fortaleza para não estar sujeito aos inimigos. O que é interessante nesse texto aqui, eles não buscaram armas inicialmente, eles não buscaram forças pessoais ou fazer pactos com qualquer outro tipo de nação ou tipo de pessoas para os ajudarem. O texto deixa bem claro no versículo 9. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O primeiro posicionamento deles foi recorrer a Deus, foi buscar ao Senhor, para que o Senhor pudesse não apenas guardar e proteger, mas pudesse também, de alguma maneira, dar sabedoria para o lidar de uma maneira sábia e prudente, para que eles pudessem não apenas edificar sobrecarregados um muro, mas eles fariam esse muro, construiriam ele de uma forma ordeira e, ao mesmo tempo, se posicionando numa guarda que o texto diz que
para eles ficaram dia e noite. Duas coisas importantes para a nossa vida aqui. Qualquer dificuldade contra daquilo que sobrevém a cada um de nós. O primeiro passo de todo cristão é a oração, é a busca no Senhor, é o entendimento tanto da vontade de Deus quanto da própria soberania de Deus que está atrelada a nós, como crentes. A dificuldade hoje das pessoas não crentes é que elas confiam em governantes, elas confiam em seus empregos, elas confiam em suas empresas, em seus bens, mas elas não confiam, na verdade, no Senhor. Eu penso que todo crente que tem esse coração aberto, esse coração entregue, através da morte vicária de Jesus, ele passa a ser mais frágil do que ele pensa, mas, em contrapartida, ele é muito mais forte do que ele imagina. Porque a fragilidade humana que nós temos é algo natural e decorrente de todo ser humano. Mas aquele que busca ao Senhor, aquele que tem ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, esse alcança o privilégio de ser fortalecido, de ser abençoado, de ser guardado por um Deus todo-poderoso e infinito, do qual nós não temos ideia do que foi feito, do que ele fez, está fazendo na nossa vida, e teremos uma ideia apenas futura naquilo que haverá de ser feito quando estivermos na glória de Deus. Então, entendo que oração e fé, elas caminham juntas. É um paralelo que não pode ser deixado. É uma linha em que nós temos que andar. Tanto a oração, que vem acrescida dessa fé, quanto essa prudência na ação em que nós devemos ter. A oração, ela previne, na minha visão bíblica, a questão sobre nós não sermos derrotados pelo pecado, nós não sermos seduzidos pelo pecado. Talvez eu diria que essa é uma das muralhas que nós devêssemos entender e ser construídas dia após dia na nossa vida, intensificando a oração, buscando o favor do Senhor, se revestindo das armaduras de Deus, porque os tempos são maus e as divergências que vão ocorrer na vida do crente são diversas. Eu creio que aqui é muito importante isso, porque muitas vezes nós também estamos numa situação de ociosidade, ali buscando algo, um favor, aquilo que nós pensamos ser útil, sem, ao mesmo tempo, que nós possamos, então, buscar esse favor de Deus. Quando nós temos, só para fechar aqui, Crônicas, capítulo 7, 14, a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Para os dias de hoje é isso, irmãos. A humilhação para entender o poder de Deus e compreender que a obediência a Deus é uma sabedoria acima da condição humana, mas que ela vem pelo poder do Espírito Santo, compreendendo quem é o nosso verdadeiro Deus. Amém, pastor Carlos. Muito obrigado, meu irmão, pela sua contribuição, né? Diante dessa passagem bíblica, nós podemos, então, compreender que não dá para a gente cruzar os braços e dizer, Deus vai fazer tudo, né? Nós temos a nossa participação naquilo que condiz a nossa responsabilidade. E, lamentavelmente, tem muita gente pensando que Deus agora... E não é bem isso que nós enxergamos aí. À luz da palavra de Deus, muito obrigado pela sua contribuição. Eu gostaria de ouvir, nesse segundo momento, o pastor Melquisedeque e o pastor Francisco Pontes a respeito da mesma questão, que é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7.
Gostaria de ouvir primeiro o pastor Melquisedeque e depois o pastor Pontes. E eu gostaria que os irmãos descrevessem, né, um momento em que vocês experimentaram uma grande quantidade de ansiedade. Quando você está ansioso, você ora mais ou você ora menos do que o normal? E ainda aí, fechando aí esse circuito aí de perguntas, voltado a esse texto bíblico, a sua resposta é adequada, geralmente, a sua resposta diante desse quadro de ansiedade, ela é adequada à luz da palavra de Deus? Ou geralmente você tende a se comportar de forma estranha à luz da palavra de Deus? Por favor, pastor Melquisedeque, e logo depois o pastor Pontes também, considerando essa questão. Bom, meus queridos, deixa eu ler aqui os 2 versículos, 6 e 7 de Filipenses. Diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Acredito que talvez uma das coisas que mais enfrentamos como servos de Deus é exatamente a dificuldade nessa área da ansiedade, né? Desse questionamento natural do homem em alguns aspectos. Independente das circunstâncias, isso acaba se agravando mais ainda, né? Dependendo do momento que você está vivendo, isso acaba se agravando de forma considerável. Eu costumo ter muito cuidado com isso, né? Porque a primeira coisa que eu entendo quando eu estou ansioso é que eu estou em pecado, é que isso não agrada a Deus. A segunda coisa é que eu corro um risco muito grande de não entender o propósito de Deus, porque uma das coisas que na ansiedade, mas em mim em particular, pode me levar é a neutralizar a própria palavra, a neutralizar a ação dela em minha vida. Então, isso é muito preocupante no meu caso, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Geralmente consigo desenvolver exatamente a última citação do fruto do Espírito, que é exatamente o domínio próprio, mas confesso que dependendo da situação, é muito complicado você realmente controlar a ansiedade, né? Isso depende muito daquilo que você tem mais vulnerabilidade, né? Eu não consigo ficar ansioso por coisas que eu já tenho costume, né? Por mais que para alguns sejam uma forma de ansiedade ou de ter ansiedade. Mas já tem outras áreas que eu não sei se em algum momento isso seja natural ou às vezes ação maligna, mas a verdade é que eu não posso continuar, né? O texto aqui em particular é um conselho do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, é que não andassem, não tivessem ansiedade, e ele deixa bem claro, por coisa alguma. E ele nos traz essa tranquilidade ao dizer que Deus conhece, que eu preciso apenas apresentar em oração, mas Deus, com a sua soberana vontade, ele conhece todas as coisas. Quando eu tenho entendimento da soberania de Deus, eu consigo descansar no meio da ansiedade ou antes de começar a ansiedade. Quando eu consigo entender que Deus está agindo ao meu favor, independente das circunstâncias, o que não quer dizer que sempre será para me dar aquilo que eu quero, ou o benefício que eu quero, ou, na verdade, a resposta que eu quero. Nós confundimos muito essa ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como se tivesse o texto dizendo todas as coisas cooperam de forma maravilhosa e boa para o bem daqueles que realmente amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Ela coopera para o bem, mas às vezes tem uma ação dolorosa. E às vezes nessa ação dolorosa é que eu tenho que ter essa maturidade de entender que Deus continua sendo soberano. Então, enquanto eu entendo isso, não importa o tamanho da dificuldade que eu vou enfrentar, Deus ele vai estar me dando tranquilidade para que eu não entre em uma ansiedade e acabe pecando, né? Isso demonstra que eu não tenho o controle de Deus, ou que Deus não está tendo controle sobre a minha vida. Volto a repetir, corre-se o risco, nós somos naturais. Assim como somos espirituais, temos uma natureza humana, que às vezes as circunstâncias nos surpreendem. Então, nós ouvimos muito falar sobre essa ideia de depressão, de ansiedade, de uma série de outras coisas que tem, inclusive, assolado a igreja no mundo pós-moderno, no modernismo.
Nós vemos isso dentro da igreja. Não estamos falando das pessoas lá fora que estão ansiosas, né? Estou falando de pessoas dentro do nosso convívio que entraram num estado de ansiedade tão profunda que estão em depressão. Então, é terrível pensarmos sobre isso, mas na perspectiva humana, todos nós corremos esse risco. Então, quanto mais eu conheço de Deus e da sua soberania, como o pastor Mark Johnson falou, que a palavra de Deus é quem deve ser o nosso norteado do nosso coração, nosso aio para isso, né? Inclusive na mensagem do Facebook, do YouTube, ele trata um pouquinho sobre essa ideia bíblica, inclusive nas confissões batistas. Então nós precisamos sempre nos aprofundar e ter esse cuidado no que a Bíblia fala a respeito das coisas, porque isso vai facilitar, inclusive, para não entrarmos em ansiedade. Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A minha vitória não está exatamente no sentido de não ter dificuldades, mas de estar na dificuldade e confiar no Senhor. Então, para mim, esse texto, ele traz exatamente esse entendimento, versículo 7, quando ele diz que isso ultrapassa, inclusive, a questão humana, né? Ultrapassa o entendimento humano, mostra a soberania de Deus de forma profunda. E a paz de Deus que excede, ultrapassa a questão humana, é além das coisas humanas. Ou seja, Deus é soberano, Ele está no controle, confie. Então, é isso que eu consigo extrair desse texto. Amém. Pastor Melquisedeque, muito obrigado, meu irmão, pela sua consideração. Pastor Francisco Pontes, nessa mesma perspectiva, a mesma pergunta, como que o irmão lida com essas questões na sua vida, no seu dia a dia? Compartilhe conosco, por favor. Muito bem. O versículo diz que não devemos andar ansiosos, né? Não devemos estar ansiosos. Mas, como o pastor Melquisedeque falou, quando passamos por circunstâncias rotineiras, comuns, realmente nós vamos amadurecendo e vamos aprender a lidar com elas. Quando, na verdade, somos pegos de surpresa em alguns determinados assuntos que não esperamos, circunstâncias negativas, com certeza somos tomados por uma ansiedade que foge do nosso controle, ressaltando a nossa natureza pecaminosa. E somos orientados biblicamente a orar a Deus, buscar a Deus, confiar na soberania de Deus. Claro que envolve aí também a nossa responsabilidade diante da circunstância negativa, envolve a nossa responsabilidade, confiar que Deus está no controle, mas, ao mesmo tempo, devemos estar cientes do nosso agir, da nossa prudência diante de determinadas situações. Deus é soberano, mas Ele exige que nós possamos tomar as atitudes corretas de conformidade com a sua palavra. Infelizmente, muitas vezes, nós incorremos no erro de não olharmos para a palavra de Deus. Somos tomados pelo medo, pelo anseio do porvir e acabamos, muitas vezes, não tendo prudência, não agindo com sabedoria e com discernimento. Então, a ansiedade é comum a todos nós, porém, entretanto, nós precisamos vigiar bastante nessa área. E quando surgir algo que você não está preparado ou lhe surpreende, como acusações, difamações, ou até mesmo enfermidades, né? E recentemente, eu tive que ir para a sala de cirurgia, e para mim foi uma coisa inédita, né? Nunca tinha ocorrido na minha vida passar por uma cirurgia. E quando eu estava ali, eu estava na antessala para realizar a cirurgia, tinha várias pessoas na minha frente, né? Nas macas. E então, eu ali orei a Deus, porque a ansiedade tomou conta de mim.
E eu comecei a perceber que alguns iam, né? E não chegava a minha vez. Isso ia me dando mais ansiedade, causando mais ansiedade em mim. Entretanto, ao chegar na sala, no meu momento, no momento de fazer a cirurgia, eu senti uma tranquilidade, uma calma e uma paz. Eu tenho certeza que ali foi uma confiança, através da oração, que eu tive na soberania de Deus. E, embora o homem estivesse agindo, agora eu estava nas mãos do médico, né? Dos médicos. E agora eu dependia da ação humana, mas, acima de tudo, estava a soberania de Deus. Então, eu me tranquilizei e, graças a Deus, eu passei por esse momento de ansiedade. Eu confesso a você que um momento como uma doença, uma enfermidade, é cruciante, né? É doloroso. Mas o lidar interpessoal, né? O lidar uns com os outros, é mais delicado, né? Quando você passa por uma acusação, por uma calúnia, e você tem que controlar, ter o domínio próprio. Então, temos que entender que até nesses momentos devemos colocar nossa confiança na soberania de Deus. E, acima de tudo, olhar atentamente para a palavra de Deus, que diz que devemos levar a Deus tudo em oração. E que o entendimento dele excede todo o nosso entendimento. Ele está no controle de todas as coisas. Ok, querido? Amém, pastor Pontes. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu quero, nesse momento, também desejar as boas-vindas ao pastor Pármenas, né? Nosso executivo da Convenção Batista Cearense. Seja bem-vindo, pastor Pármenas. É uma alegria tê-lo conosco nessa tarde. Ok. Obrigado. Desculpe o atraso. Amém, meu irmão. Tamo junto. Tá ok. Seja bem-vindo, viu, querido? Obrigado pelo convite, pastor. Meus irmãos, irmão Regilânio, tem uma pergunta aqui, irmão Regilânio, para considerar como irmão, que na verdade é uma continuidade do que está sendo falado aqui, né? O que o pastor Melquisedeque e o pastor Francisco Pontes considerou, né? A próxima questão, né? Quando estamos confiando em Deus e temos uma paz que vem só dele, conforme a leitura feita aí em Filipenses 4, 6 e 7, nossas orações são diferentes do que quando nossas orações fluem de ansiedade. Como elas são diferentes? Então o irmão vai poder falar como que elas são diferentes, qual é a maneira em que você ora com mais frequência, né? E, claro, o irmão pode escolher uma situação difícil, né, para a qual o irmão está orando atualmente, né? E aí o irmão pode compartilhar conosco qual é aí a sua mentalidade a partir dessa situação de confiar em um Deus soberano. Então, por favor, meu irmão, deixe as suas impressões aí para conosco. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar novamente com os amados. Bem, além de tudo o que o pastores, tanto o pastor Francisco Pontes como o Melquisedeque falou, também vejo que a ansiedade em si, as preocupações do que nós temos visto no dia a dia, a vida pós-moderna, penso que, de uma certa forma, a falta de ensinamento da soberania de Deus, a falta de mostrar que Deus ele é soberano, não somente no mundo que ele governa todas as coisas, mas sim a vida de cada crente, de cada cristão. E quando entendemos e compreendemos isso na leitura da palavra, buscando ajuda, buscando pessoas mais maduras na fé, que venham nos ajudar a caminhar nesse caminho de soberania do Senhor, nos mostrando verdadeiramente que nada foge da mão dele e que a nossa responsabilidade não é ajudar a Deus, e sim estar em concordância com aquilo que Deus está fazendo através do tempo, da vida de pessoas, até mesmo através das nossas vidas. E sobre essa questão da ansiedade, pastor, da oração, quando a gente
muitas vezes não estamos sob pressão, nossas orações se tornam até um pouco vagas, repetitivas. Muitas das vezes nossas orações se tornam até um pouco egocêntricas. Mas quando começa a vir um pouco de pressão, e essa pressão muitas das vezes através da ansiedade, e aqui eu não quero entrar na questão da ansiedade patológica, mas sim daquela do nosso dia a dia, muitas das vezes até mesmo de confiança, de ser realmente de confiar em Deus, as orações elas mudam. Você sente aquela necessidade de estar na presença de Deus, você sente aquela necessidade de entregar não somente o seu coração, mas a sua vida, entendendo que a partir do momento que você sai do seu quarto, da sua casa, o que aconteceu, o que ocorrer dali para frente, ele está no controle, independentemente do que aconteça, independentemente do que possa ocorrer. Eu digo porque, como já trabalhei viajando, já passei por várias situações, depois de convertido ainda passei 6 anos viajando, e o que tem mais me trazido um pouco de ansiedade é de servir melhor a Deus. Isso aí eu sendo aberto para os amados, é de como tentar ou melhorar a minha vida espiritual diante de Deus e de servir a Ele. Isso tem me tirado até noite de sono. Isso aí eu confesso a vocês, como já falei para Deus, e tenho, nesses últimos dias, procurado trabalhar isso. Como? Confiando, entregando, deixando à disposição daquilo que Ele queira fazer. Como o apóstolo Paulo fala, né? Não andei ansiosos. Muitas das vezes a gente anda ansioso até mesmo para servir, até mesmo para querer ajudar na igreja, seja ajudar também no trabalho que Deus tem para fazer. Ou seja, procurando antecipar aquilo que Deus tem para nós. Mas, na realidade, nós não devemos antecipar, nós devemos aguardar o momento de Deus agir. E isso, para mim, especificamente, tem sido muito difícil. Mas esses últimos, principalmente nesse período de quarentena, né, eu louvo a Deus de uma certa maneira, porque tenho procurado confiar, me entregar, e também agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado e ajudado a entender o seguinte, que Deus ele é soberano e que as coisas acontecem no tempo determinado por Deus e não no nosso tempo. Então, muitas das vezes, a ansiedade ou a ociosidade ocorre e acontece porque nós acabamos muitas das vezes esquecendo que Ele é soberano sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E como Paulo mesmo afirma no versículo 7, né? Quando nós temos essa confiança, a paz e o entendimento, ele nos dá aquela tranquilidade, aquela paz que, como se diz, pode acontecer o que for, você está despreocupado, porque você sabe que Deus está no controle, independentemente de qualquer coisa que ocorra ou que aconteça na nossa caminhada cristã. Amém, irmão Vigilano. Muito obrigado, meu irmão, pela sua contribuição. Eu só gostaria de fazer uma rápida consideração com relação a essa questão, porque eu vivenciei isso há 2 anos, no próximo mês, agora em junho, especificamente no dia 23 de junho, vai completar exatamente 2 anos, em que eu e a Juliana chegamos no hospital, né, e nós tivemos a surpresa da chegada da nossa pequena Alice. Ela nasceu com 33 semanas, né, ou seja, com 7 meses. Nós não esperávamos, e eu confesso, meus irmãos, que não foi fácil, né? Primeiro, quando eu percebi que eu não estava no controle de nada, né? E isso, o ser humano compreender isso e entender que tem suas limitações é um ponto. O segundo ponto é que, diante disso, eu entreguei a vida da minha esposa, que também estava correndo risco de vida, a vida da minha filha nas mãos do Senhor, e aqueles 17 dias em que elas ficaram no hospital, as duas, foi o tempo em que eu mais orei e jejuei. Não em termos de barganha com Deus, não. Mas foi o tempo que eu compreendi a soberania de Deus em meio a uma situação em que eu não tinha controle nenhum. E a minha responsabilidade em meio àquela situação era orar mais e buscar ao Senhor e confiar nele. E eu fiz isso, irmãos.
eu posso dizer para os irmãos que foi daqui 7 dias em que eu vivenciei esse período na minha vida, a chegada da Alice e o quadro clínico dela, que era muito delicado. Então, na prática, eu vivi isso. E eu aprendi muita coisa, e a gente vai sempre aprendendo. Então, de fato, meus irmãos, a oração ela vai na contramão da ansiedade. Quando nós oramos, nós confiamos em Deus e nós dizemos assim, Deus, o Senhor está no controle. É o Senhor que manda aqui, não sou eu. É o Senhor que faz as coisas acontecer. E a gente passa a cada vez mais, meus irmãos, a depender do Senhor. Eu quero passar a palavra para o pastor Marcos, para ele fazer as considerações aí, né, até o momento, e depois nós vamos seguir em frente pensando sobre essas questões. Por favor, pastor Marcos. Nossa conversa até este momento tem sido muito bom, muito boa esta conversa. É tanta coisa para o ser humano contemplar. A coisa que me agrada tanto é o entendimento que a soberania de Deus, uma indicação que nós entendemos bem a doutrina bíblica da soberania de Deus, é que isso nos leva automaticamente à oração. Você vai saber alguém que não está enfatizando esta doutrina biblicamente se observar um declínio, um domínio de oração. Então, oração sempre é a nossa resposta. Contemplando, só dando testemunho, me até humilhando diante de vocês, eu tenho notado na minha vida, quando eu enfrento dificuldades, em vez de deixar essas dificuldades me levar à oração, eu tenho uma certa tendência de deixar preocupações me levar à ansiedade. E, sinceramente, eu creio que a minha culpa principal é que não creio suficientemente na soberania de Deus. Ou eu não ia ficar ali numa angústia, ansiedade, eu ia diretamente para Deus em oração. E a dinâmica lá em Neemias é a dinâmica que nós vamos ver repetido em Neemias, certamente em Filipenses já tem a solução, é oração. Nós vamos ver isso em Salmo 127. A dinâmica de dependência e responsabilidade. Dependência sendo manifestada em oração, como Neemias nos indicou, versículo 9 ali em nossa passagem. Oração levou a responsabilidade. Acho que está interessante. Ou seja, a oração levou a reação, a responsabilidade adequada naquela situação. Aquela situação foi, de fato, verdadeiramente perigosa. Então, eles colocaram uma guarda. Mas acho que dá para ver que esta dinâmica nós vamos ver durante o decorrer das Escrituras. Dependência em oração, a oração é o testemunho mais prático que nós confiamos na soberania de Deus. Por quê? Estamos orando. A oração é uma confissão que eu não posso. Eu reconheço que há um Deus que reina, que está agindo. E, ao mesmo tempo, depois de orar, depois de conversar com os irmãos, igual este grupo aqui, ou outros grupos que estão ouvindo esta conversa, nós vamos conversar e buscar sabedoria de como nós vamos até agir diante da situação. Então, a Bíblia demonstra e destaca as duas coisas simultaneamente. Nosso Deus é soberano, mas ele age por meio de nós assumindo nossa responsabilidade diante do Senhor. Amém, pastor Marcos. Deus abençoe pela aplicação aí. Realmente isso é uma realidade em nossas vidas. A oração, né, muda as coisas, né?
pastor R.C. Sproul, né, ele escreveu um livro falando que a oração muda as coisas, e de fato muda mesmo, né? A começar de nós, a nossa perspectiva, né, da pessoa de Deus. Eu quero considerar a pergunta 4 aqui do pastor Carlos. Pastor Carlos, desde que Deus esteja no controle, seu propósito, inevitavelmente, prevalecerá. Por que precisamos orar, afinal de contas, pastor Carlos? Por que precisamos fazer todos os esforços para agir com sabedoria? Então, por favor, deixe aí as suas impressões aí, 2 minutinhos, pastor Carlos, para o senhor considerar com a gente essa questão. Bom, eu quero me ater no texto, né? De Atos 4, 23 a 31, não vou lê-lo na sua íntegra, mas todos nós já conhecemos sobre o naufrágio. Há uma necessidade muito importante dentro da vida de todos aqueles que professam sua fé em Cristo na oração. Paulo, dentro dessa questão aqui, ele poderia muito bem dizer, olha, eu estou nas suas mãos, o Senhor é quem me chamou, o Senhor, então, é quem faça aquilo que quiser, se eu morrer aqui, eu morri, se eu não morrer, eu não... Para mim, tanto faz, porque, de alguma maneira, eu estou dentro da soberania do Senhor. Mas não, é interessante porque Paulo ele vai orar ao Senhor, e o Senhor vai dar resposta a Paulo de como ele deve proceder dentro daquela situação. Nós sabemos muito, sim, porque eu preciso orar se Deus é soberano. Eu preciso orar porque, se eu não orar, ele vai também continuar sendo soberano, mas eu não vou conhecer qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade para aquela circunstância ou para a minha vida e a vida daqueles que estão em minha volta, como o texto aqui ele nos ajuda a entender isso. Porque Paulo ele tinha uma certeza, ele sabia com quem ele estava lidando. Ele poderia tomar decisões partindo de coisas até, quem sabe, procedentes de uma pessoa crente, mas ele jamais tomaria uma atitude sem o conhecimento da verdadeira vontade de Deus para a vida dele. E eu vejo que isso é importante na nossa vida. Nós precisamos, sim, ter os nossos esforços, nós temos que buscar cada vez mais nos consagrar, nos santificar, lermos a Bíblia, orarmos, participarmos de todas as atividades concernentes às coisas do reino de Deus, mas, acima de tudo, nós precisamos buscar a fonte dessa água inesgotável que vem da fonte de Deus. Não podemos, na verdade, tomar um passo ou uma decisão sequer na nossa vida, seja ela ministerial, seja ela dentro da nossa família, seja ela ao lado da sociedade em que vivemos, sem termos a direção daquilo que Deus gostaria que fosse feito para a nossa vida, em detrimento das outras vidas. A oração, eu entendo, e todo mundo sabe, a gente fala isso muito com as crianças, orar é falar com Deus. E eu vejo pela vida de Enoque, o texto diz lá, em Gênesis 5, que ele andou com Deus. Ele não se enclausurou, ele não era um eremita. Ele fazia parte de uma sociedade, ele tinha ali uma vida constante. Então, como ele andou com Deus? Ele andou com Deus em todo o tempo, conversando com Deus, dialogando com Deus, permitindo a presença de Deus na sua vida. E isso agrada a Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Porque nós vemos a situação de Paulo num barco. Normalmente, todos estariam ali prestes a se matar ou a morrerem de alguma maneira. Mesmo aqueles mais aptos nadadores poderiam submergir pelo cansaço das águas. Paulo tinha uma certeza. Quando ele orou, a resposta foi imediata. E a resposta não só convenceu Paulo, como convenceu o comandante de não matar Paulo. Quando Paulo foi preservado, todos foram preservados, porque era o conjunto da vontade de Deus
usar a Paulo para que aquelas pessoas fossem. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós buscarmos o favor de Deus não apenas para a nossa vida, mas para que Deus também possa usar a nossa vida em detrimento a tantos que estão carentes e necessitados de olhar para esse Deus soberano, de entender que Ele tem poder, mas que Ele tem prazer em usar a pessoa humana como instrumento seu em todo o tempo. Obrigado, pastor Carlos, pela sua contribuição com relação a essa questão. Eu vou pedir que o pastor Melquisedeque considere Atos capítulo 4, do 23 ao 31. Seria importante fazer a leitura desse texto, porque nós temos 4 questões concernente a esse texto que nós precisamos pensar a respeito. Então, pastor Melquisedeque, eu peço que o senhor leia o texto e depois considere para nós aqui que efeito o senhor acha que essa oração teve sobre os crentes que estavam orando e quais foram os pedidos específicos que aqueles crentes fizeram naquela ocasião. Por favor, pastor Melquisedeque, na sequência, o pastor Francisco Pontes, considerando aí a Mateus 28, 19 e 20, e a questão seguinte que eu estarei considerando posteriormente. Por favor, pastor Melquisedeque. Atos 4, 23 ao 31, é isso? Vamos ler a palavra do Senhor. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, que pelo Espírito Santo dissestes pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram, os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantam-se e as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se alinharam contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram eles de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Queria só que o pastor Francisco Mário me lembrasse das considerações que eu devo fazer no texto. Foram específicas? Ok. A questão é a seguinte: que efeito você acha que essa oração teve sobre os crentes que estavam orando e quais foram os pedidos específicos que eles fizeram? Bem, vou na ordem contrária, né? Eu vou primeiro para os pedidos que foram feitos especificamente, né? O primeiro, para que o entendimento aqui no começo já do texto, para que a vontade de Deus, que era soberana, se cumprisse. Inclusive, ele cita o texto neste acontecimento específico, sobre essa ideia da perseguição a Cristo, sobre a ideia da morte do ungido, como cumprimento da soberania de Deus, de forma já pré-anunciada pelos profetas e aqueles que vieram antes deles. O segundo é para que a igreja exatamente pudesse ter uma ousadia do Espírito, para que a igreja pudesse ter exatamente essa ação direta da soberania de Deus na igreja. Trazendo exatamente agora para o segundo questionamento, para aquilo que eu acredito, do que acontece exatamente aqui com a igreja em particular, e até hoje, para mim, a mesma coisa que deve acontecer conosco, com a igreja do Senhor, quando se trata da soberania de Deus, eu vou tentar falar de uma forma aplicável. No meu coração é simples. É que quando eu oro,
quando eu estou buscando a Deus, o que a igreja faz aqui não é para que Deus mudasse a ideia do cumprimento da vontade dele. Às vezes, o nosso entendimento errado, exatamente no texto, é de achar que a nossa oração vai mudar a soberania de Deus para que a gente se alinhe, para que ele se alinhe à nossa vontade. O texto é claro em mostrar que até mesmo o acontecimento com Pedro, nesse caso específico, na prisão, Pedro e João, está debaixo da soberania de Deus. E é citado o texto falando sobre a perseguição com Cristo, também aplicando para a questão dos discípulos, que tinham sido perseguidos e presos. Então, o que é que eu entendo no texto em particular? É que quando eu oro, eu me alinho à vontade de Deus. Quando eu busco a vontade, quando eu busco em oração que Deus faça a vontade dele em minha vida, eu não estou tentando moldar a Deus. Eu não estou tentando fazer com que Deus vamos dizer assim, entre no ritmo da minha vida, do contexto que eu estou vivendo. Por isso que quando eu estou cumprindo a vontade de Deus de acordo com a sua palavra, em oração, meu pedido é para que eu me alinhe a dele, e não ele a minha. Então, nós percebemos no texto que os acontecimentos e a oração da igreja em prol, exatamente, dos discípulos que estavam presos, mas essa em particular, pós-solto, é em reconhecimento que Deus continuava no controle de todas as coisas. E que essa perseguição poderia ter sido levada à morte, eles poderiam ter morrido, continuaria sendo essa a vontade de Deus. Iria se cumprir essa vontade, mesmo que fosse na vida, no caso aqui, de Paulo, ou de Pedro e João. Então, o texto ele nos traz, pelo menos para mim, salta aos olhos esse entendimento de que quando eu busco em oração a vontade de Deus, eu estou me alinhando a ela e não tentando fazer com que ele se alinhe à minha. Quando a igreja ora aqui, pedindo que o Senhor desse realmente ousadia para que eles falassem exatamente a palavra de Deus e anunciassem, não é para que algo se cumprisse fora de contexto. Pelo contrário, é como se a gente pudesse trazer para nós dizendo assim, Senhor, olhando para o que está acontecendo, isso significa dizer que o Senhor continua cuidando de tudo, que o Senhor está no controle de tudo. Então, nos faz, em nome de Jesus, nos alinhar à tua vontade, e esse alinhar à tua vontade em ter ousadia para continuar fazendo. Então, o texto está nos fazendo, para mim em particular, me fazendo entender que essa oração, que esse momento para a igreja é mais da igreja se alinhar, para que a igreja se alinhasse à vontade do Senhor, para que ela se adequasse, se adaptasse à realidade já por Deus determinada. A igreja foi chamada para ter ousadia, para anunciar a palavra, para pregar a palavra. E claro, no versículo 31, nós percebemos essa ação poderosa de Deus como confirmação da ação dele. Até porque nós não vemos isso hoje, nos dias atuais, não estou dizendo que isso não possa acontecer. A nossa oração pode ser tão fervorosa em nos alinhar à vontade dele que o chão também se estremeça. Talvez seja esse o problema, de não ter tanto chão se estremecendo. É que falta oração para nos alinharmos à vontade dele. Eu creio que se começarmos a buscar em oração a vontade do Senhor, o chão vai tremer também. Ele vai ter esse estremecer do chão, porque esse foi o entendimento para mim desse particular. É que a igreja entendeu. Por isso que é citado aqui o contexto de Davi, o contexto da perseguição, o contexto de Jesus, do ungido que seria perseguido, e que isso continuaria sendo com a igreja. Então a igreja entendeu. Tudo está sob controle, não fugiu nada do controle de Deus, está do jeito que era antes mesmo. Louvado seja Deus. Senhor, só faz com que nós possamos ter realmente aquilo que o Senhor deu à igreja, ousadia, o chão tem que estremecer, porque a igreja se alinhou à vontade de Deus, e não à vontade humana, e não à ideia da soberania humana na ação de Deus. Deus é soberano, nós temos que nos alinhar à vontade dele. Quando nós nos alinhamos à vontade dele, eu entendi isso. Pode esperar os feitos maravilhosos do Senhor. Deus vai fazer o chão estremecer. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Melquisedeque. Pastor Francisco Pontes, por favor, pastor, o senhor faça a leitura de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Como isso ajuda a explicar sua confiança pessoal na oração? Quais as aplicações específicas para a sua própria vida de oração que poderia fazer a partir do exemplo desta oração, considerando o texto anterior? Então, por favor,
O senhor tem 2 minutinhos aí, o nosso tempo está voando hoje, pastor Marcos. Mateus 28, vamos chegar 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20 diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok? Então, como me ajuda esse texto a explicar minha confiança na oração? A oração deve ser a nossa expressão de confiança na soberania de Deus. O texto, a grande comissão, é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho da salvação. Devemos nos submeter à ordem, o ide, de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais me fortalece aqui, a minha confiança, a qual eu devo orar a Deus, é saber que durante o nosso ministério de pregação do evangelho, saber que Jesus diz: e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse ide, esse mandar de Deus, com certeza, se eu obedecer, se eu me utilizar dos meios a qual a palavra de Deus me instrui, me orienta, eu vou, assim, me beneficiar com a pregação do evangelho e orando para que muitas pessoas sejam convertidas. E nós podemos fazer as aplicações específicas, né? Usando exatamente a oração para que Deus venha nos dar a firmeza, a coragem, e que Deus venha a mover, fazer um mover no coração daquelas pessoas que ainda não têm Jesus Cristo. Que nós possamos também sentir o desejo, sempre estar sentindo o desejo de ir portanto, a todas as nações, né? Pregar o evangelho. Nós temos que aplicar essa confiança na ordem de Jesus em nossas vidas, através da oração. Nos fortalece, nos anima. E é interessante, porque Jesus disse no verso 18, né? Que a ele foi dada toda a autoridade sobre a terra e o céu. Confiança na soberania de Deus. Isso não contraria também a nossa vontade, a nossa volição, né? Nós precisamos entender que dependemos de entendimento. Se foi nos dado uma ordem como filhos de Deus, como cristãos, precisamos, acima de tudo, orar a Deus, pedindo a Ele que muitas pessoas nós possamos alcançar através da pregação do Evangelho. Confiança na soberania de Deus, agindo com prudência, com sabedoria e discernimento. Ok, pastor Francisco Pontes, obrigado, meu irmão, pela sua apresentação, pela sua fala a respeito dessa questão tão importante. Irmão Regilânio, considerando o texto, é um texto um pouco extenso, Atos 27, do 13 ao 44, penso que o irmão tem conhecimento desse relato do naufrágio de Paulo, né? E sua chegada na ilha de Malta. Como que, quando Deus se revelou, né, que libertaria Paulo e todos os seus companheiros do barco, Paulo confiou em Deus e em sua promessa de libertação. Mesmo assim, Paulo não esperava passivamente que Deus fizesse o trabalho que ele já tinha equipado os marinheiros para fazerem. Então, o irmão pode fazer aí alguns apontamentos
apontamentos dessas ações que foram tomadas, que ajudaram a cumprir a promessa de Deus, de que todos chegariam à terra com segurança. Qual é a relação que essa história demonstra sobre a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, irmão Gilane? 2 minutinhos aí para o irmão. Trata sobre esse assunto específico sobre a viagem de Paulo a Roma, em todo o capítulo 27. Primeira coisa que a pessoa penso que devemos analisar é quando houve a decisão dessa viagem, né? Aonde Paulo, ele primeiramente ele traz um aviso, aonde que não seria bom a viagem devido à questão do tempo que mudaria para aquela época. E quando a gente analisa essa questão da confiança, porque Paulo, mesmo ele sabendo da sua necessidade de ter que chegar até Roma, e ter que levar o testemunho do nosso Senhor até Roma, nós vemos que ele tinha responsabilidade com aquelas vidas logo antecipado. Então, a gente já vê que ele já começa a ter essa cautela, esse cuidado. Mas, em meio à maioria ter decidido a viagem, eles continuar a fazer aquela viagem, e Paulo passando por toda aquela tempestade na sua vida, nos leva também a entender que, na nossa vida, nós estamos em um alto mar. Vamos dizer que cada um dentro do seu próprio barco, uns com alguns acompanhantes, outros nem tanto, seja acompanhantes de família, amigos, parentes, colegas de trabalho, porque quando nós vemos um servo de Deus, uma serva de Deus, onde Deus levanta dentro de cada lugar, de cada meio social, em cada situação ou família que muitas das vezes a gente nem imagina. Nós tiramos isso por irmãos muçulmanos, que muitas das vezes Deus salva em meio a uma família que toda não é, em meio à nossa realidade cultural brasileira, onde a família muitas vezes bastante religiosa e surge de repente um servo de Deus naquele meio. Então nós vemos que essa embarcação da vida cotidiana que levamos, que Deus traz e nos faz entrar neste mar, onde muitas das vezes pode vir essas tempestades, é justamente a confiança, né? Paulo, ele, a partir do versículo 24, ele diz, né, não tenham medo, não tem medo. Eu acredito que esse é um dos pontos chave também desse capítulo 27, é nós não termos medo, porque aquele que nos chamou, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos trouxe das trevas para a luz, ele é responsável pela nossa vida e que nada irá acontecer senão até concluir os planos dele em nossa vida. O plano de Deus, muitas das vezes em nossa vida, a soberania de Deus pode ser rápida, como também pode ser longa, né? Temos exemplos e casos de vários irmãos em Cristo que, por amor a Deus, confiando na soberania de Deus, se aventuraram e foram levar o evangelho a pessoas e tribos que muitos deles acabaram deixando o terreno fértil com o sangue do evangelho, com o seu sangue ali. Então, esse é algo que poucos de nós, né, têm entendido, que a soberania de Deus não nos impede de passar por sofrimentos, não nos impede de deixarmos de passar por situações difíceis. Eu gostei muito do livro de John Piper agora, né, lançado sobre o Covid e Cristo, e quando você analisa bem profundamente isso, Deus permite, para poder purificar o seu povo. É para como se o povo chegar diante de Deus puro como ouro quando passa pelo fogo. Então, quando Paulo continua e diz, é preciso que você compareça perante César, né? Ou seja, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida
de todos os que estão navegando com você. Ou seja, a resposta da oração de Paulo, né? Deus envia o anjo e diz, olha, não se preocupe, você tem que comparecer a César. E todos que estão aqui, todos, as vidas deles estão em suas mãos. Por quê? Pela oração. Esse foi o motivo. É como o pastor Carlos falou muito bem, entregar-se em oração. É para mover a mão de Deus, como muitos falam? Claro que não. Deus não precisa disso. É simplesmente para entrar em sintonia, como o pastor Merck Johnson falou, o pastor Carlos, o pastor Melk, né, todos os outros, o pastor Francisco Pontes e o pastor Francimaré, entrar em sintonia com aquilo que Deus quer. E isso nos leva, muitas vezes, até passar por sofrimento. Por que é que vemos muitos irmãos em Cristo que estão passando por dificuldades, situações difíceis, louvam, adoram a Deus, e nós vemos a face de Cristo nessas pessoas, porque eles entenderam e compreenderam. Então, isso é o que poucos têm entendido. Não é à toa que o apóstolo Paulo, continuando, ele fala, e após o naufrágio, a questão da segurança. Não é à toa que quando tentaram, né, estavam acometendo ali em assassinar todos os que estavam presos, os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns desses fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Ou seja, por causa de Paulo, por causa de um só homem, todos os outros também foram salvos. Isso nos arremete o que Cristo e o que Deus quer através de nós. Através de às vezes através somente da vida do pastor Carlos, só através da vida do pastor Francisco Pontes, ou do pastor Pármenas, ou do pastor Francimar, através de um só homem, muitos outros serem salvos. Como o pastor Francisco Pontes falou bem da grande comissão, quantos não serão salvos? Quantos não aproveitarão essa graça que nós temos pela soberania de Deus? Eles impelidos pelo Espírito Santo a entender da ira, da justiça de Deus, para que eles possam chegar na futura terra, né, sãos e salvos, assim como Paulo e todos os seus tripulantes. Obrigado, irmão Regilânio, pela sua contribuição. Eu quero desejar as boas-vindas também ao pastor Samuel. Pastor Samuel, por favor, se apresente, meu irmão. De onde que o irmão é, por gentileza? Habilite aí o microfone aí, pastor Samuel. Clica aí no seu microfone e habilita ele aí. Isso. Eu não estou conseguindo ouvir, pastor Samuel. Não estamos conseguindo ouvi-lo. Ok, não está saindo o seu áudio. Eu acho que deve ter algum problema aí de conexão, tá? Vai tentando aí habilitar aí. Até o momento nós ia tê-lo conosco nessa tarde. Eu quero passar a palavra aqui ao pastor Pármenas. Pastor Pármenas, eu gostaria de ouvir a sua voz e gostaria... Pastor Pármenas, está nos escutando, pastor? Ok, muito bem. Pastor, tudo bom? Tudo jóia. Eu gostaria de que o senhor descrevesse aí uma época em sua vida em que o senhor se sentiu muito dependente do Senhor, um momento da sua vida. E qual foi o momento, né? Qual foi a época em que isso aconteceu, se o senhor puder compartilhar conosco? E quais foram aí alguns dos seus esforços que o fizeram menos dependente de Deus? Por que sim ou por que não? Então, compartilha conosco aí uma época, um momento da sua vida que o irmão estava mais dependente do Senhor, por favor. Pastor, uma certa fase da minha vida, eu tive uma doença muito grave e que iria me impedir de seguir uma vida adulta normal. Eu era já rapaz, já foi antes de eu perceber o meu chamado para Jesus, e a inconformação com a doença, porque todos nós não nos conformamos, né? Não aceitamos e não entendemos. Aliás, nós não nos conformamos. Ninguém se conforma com coisa ruim, né? Ninguém gosta de coisa ruim.
eu não tinha capacidade de entender ainda o cuidado de Deus por mim, né? O amor de Deus, que Ele estava no comando da minha vida, que Ele estava no cuidado da minha vida. E a minha mãe, ela é uma mulher muito sábia, e ela me disse, ela sempre tinha uma frase baseada no versículo bíblico, ela dizia, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não que Deus esteja a serviço da gente, ela não queria dizer isso. Isso aqui, no final, se a gente está na vontade, está sob a vontade de Deus, aquilo que acontecer, não importa que seja bom aos nossos olhos ou ruim aos nossos olhos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu entendi que a grande lição ali serviria para o meu ministério mais tarde, para eu aprender a viver dependendo de Deus, né? Que essa talvez essa seja a grande dificuldade dos pastores. Nós queremos, às vezes, entender que o ministério é nosso e somos nós que realizamos a obra e nem mesmo o rebanho é nosso, né? Nem mesmo o rebanho é nosso. E eu entendi que era Deus me ensinando a viver dependendo de Deus. Isso foi muito maravilhoso. E lógico que na época também eu não entendi isso, eu fiquei muito revoltado durante muito tempo, fiquei muito chateado, mas depois dos 50 anos a gente consegue entender que sem aquela lição de passar por aquela situação, que nós não saberíamos nos confortar, nos acomodar com o cuidado de Deus. É lógico que nós fizemos tudo o que for humanamente possível, né? Procuramos os melhores médicos, os melhores tratamentos, e embora eu não tenha sido curado, mas eu vivo sob o cuidado de Deus. Então, eu sei que toda a vida que eu quero esquecer, eu acho que Ele permite que eu lembre que eu estou sob o cuidado dele, sob o amor dele. Isso é maravilhoso. Amém, pastor Parnas. Muito obrigado, meu irmão, por compartilhar essa experiência sua, né, do dia a dia, né, como o irmão tem a cada dia confiado no Senhor. Eu não sei se o pastor Samuel conseguiu aí ligar aí o seu áudio, mas quero aproveitar a comunicação para comunicar, pastor Samuel, ao Senhor, que todo sábado, às 16 horas, nós estamos tendo esse encontro acontecendo, baseado no livro Confiando em Deus, né, do pastor Jerry Bridges. Tem sido um tempo muito importante de pensarmos, de estudarmos a palavra de Deus, de ouvirmos, né, os posicionamentos à luz da palavra de Deus. Para nós é uma alegria receber os próximos sábados, né? Lembrando que nós temos aos sábados esse estudo Confiando em Deus, às 16 horas, e toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós estamos estudando um livro também muito importante, A Busca da Santidade. Então, já está convidado o pastor Samuel, o pastor Parmenas, né, a estar conosco também toda quinta-feira. E, claro, se o senhor conseguiu aí regularizar aí o áudio, eu gostaria de tê-lo dando uma palavra aí, orando por nós, por esse encontro, agradecendo a Deus por esse encontro, né? Eu não sei se o senhor conseguiu aí normalizar. O senhor está conseguindo me ouvir aí? Por favor, fale alguma coisa aí para que a gente consiga ouvi-lo. Pastor Samuel. Ok, nós não estamos conseguindo ouvir o senhor, pastor Samuel. Não está chegando aqui para nós o áudio. Deve ser algum detalhe técnico aí na configuração do seu celular ou até mesmo do computador, tá? Então, vai vendo aí, mas de antemão seja bem-vindo. Eu quero passar a palavra aqui para o pastor Marcos para ele fazer as considerações finais, tá? E se o senhor conseguir regularizar o áudio, o senhor encerra por nós, orando por nós. Pastor Marcos, por favor. Meus irmãos, tem sido mais um estudo edificante e só vendo ali um guia de estudo ainda tantas escrituras para ser estudadas. Não deu como 1h10 conversando sem parar. Não deu para nem chegar
a estudar num sentido geral as riquezas da palavra de Deus sobre este assunto. Tanta coisa. Mas eu queria só encerrar dizendo o seguinte: nós temos visto que a abordagem bíblica sobre este assunto é que as duas verdades são reveladas na palavra de Deus. As duas verdades. Podemos ver com muita clareza que Deus é soberano. E soberano queria dizer o quê? Soberano. Ele dirige as coisas. Ele tem seus propósitos. Mas como nós temos lido em Deuteronômio 29, normalmente não dá para o ser humano entender tudo o que está acontecendo. Só pela fé para entender que Deus tem seus propósitos. E normalmente Deus não age unilateralmente. Deus faz milagres? Claro que Deus faz milagres. Claro que Deus faz milagres. Mas normalmente Deus não age unilateralmente. Milagre. Normalmente ele age bilateralmente, ou trilateralmente, ou quadrilateralmente. Ou seja, ele usa circunstâncias. Ele usa a nossa vida. Ele usa as nossas orações e nossa atuação para cumprir a sua vontade soberana que, no fim de contas, só chegando na glória nós vamos entender tudo. Então, o que deveria ser a nossa resposta prática? E a palavra-chave é confiança. Confiança. Ore, porque há um Deus soberano. Ore, porque há um Deus que ama você. Ore, por quê? Porque é um Deus sábio, que sabe o que ele está fazendo aqui neste mundo. Que estas verdades sejam, para cada um de nós, a nossa confiança contemplando este assunto. E, finalizando a minha palavra, eu queria dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria só destacar a importância que cada participante hoje de manhã, você, meu amigo, a minha amiga que está ouvindo esta gravação, aproveite até o guia de estudo. Faça todo o estudo da palavra de Deus, os versículos, mas deixe-me corrigi-lo. Chegue ali ao ponto 4, lá bem no final, bem no final da guia do estudo. E faça o que está orientado ali. Antes de ir para a cama esta noite, diga a Deus que você entrega cada uma das suas preocupações atuais a Ele e o cuidado dele. Diga o nome destas preocupações e peça a Ele para lhe dar sabedoria em lidar com cada uma. Em seguida, leia Salmo 127, 1 a 2. Depois disso, vá e durma. Vamos colocar na prática o que nós estamos estudando aqui. E antes de passar a palavra para o pastor Francimari e o pastor Samuel para nos encerrar com uma oração, se ele puder, eu queria só dizer que eu coloquei dentro do chat alguns livros para você estudar mais. Eu vou tentar resumir esta palavra, mas os dois pontos excessivos, extremos, de erro nesta conversa são chamados determinismo e indeterminismo. Eu vou dizer que eu conheço até muitos teólogos batistas. Em geral, a ameaça do determinismo é a sombra de uma ameaça. Ou seja, de fato, eu não conheço pastores batistas, teólogos batistas, que eu ia dizer que são pregando ou ensinando determinismo, que eu conheço, eu estou aberto, eu vou até falar com aquela pessoa pessoalmente. Por exemplo, eu sou grande amigo do Dr. Alan Myatt,
a pastora Ferreira, eles são muito convencidos sobre a soberania de Deus, mas eles não acreditam em determinismo. Eu sei isso, porque eu já falei com eles. Então, determinismo não conheço, mas eu conheço indeterminismo. E é chamado teologia aberto. E há pastores pregando indeterminismo, que Deus não é soberano, que ele não tem controle de todas as coisas, ou ele vai abrir a mão de todas as coisas. Aí isso é uma ameaça real em nosso meio teológico. Então, eu coloquei até um livro, se você queria fazer estudo teológico mais detalhado, chamado Não Há Outro Deus, escrito por John Frame, o melhor livro da língua portuguesa que eu conheço sobre este assunto. E se você queria fazer um estudo, o nome do John Piper já foi mencionado, escolha excelente. E eu ia também incluir até o volume do Millard Erickson, Teologia Sistemática. Ele tem até um tratamento muito bom, muito bem equilibrado sobre este assunto, para vocês que querem fazer um estudo mais profundo. Queria dizer que Deus abençoe. Pastor Francimário, nós vamos encerrar com o pastor Samuel, nos encerrando em oração, se ele puder. Se não, vou pedir para você ter a palavra final e nos encerrar em oração e convidar todos que estão aqui de retornar a semana que vem para participar neste estudo da palavra de Deus. Pastor Francimário. Obrigado, pastor Marcos. Pastor Samuel, por favor, veja aí se agora nós vamos conseguir ouvi-lo. Habilite aí o seu microfone, pastor Samuel, diga de onde o senhor é e depois esteja orando por nós. Não estamos conseguindo lhe ouvir, pastor. Infelizmente, é um prazer lhe ver, mas lhe ouvir, não estamos conseguindo fazer isso. Tá bom? Mas então eu vou estar orando, encerrando esse momento, e eu quero convidar já de antemão todos que estão participando, inclusive o pastor Samuel, quero ouvi-lo no próximo sábado, aí, se Deus assim nos permitir. Quer tentar novamente, pastor? Fale alguma coisa para ver se a gente consegue ouvi-lo. Ok, pastor? Nós não estamos conseguindo de fato lhe ouvir, pastor. Então nós vamos, nesse momento, estar orando, encerrando esse momento, né, e pedindo que o Senhor continue abençoando os pastores esse final de semana, suas famílias. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse encontro, falando sobre a tua soberania e responsabilidade humana, que nós possamos a cada dia, Pai, andar de acordo com a tua palavra, buscando sempre, Pai, o equilíbrio bíblico, e que a tua mão poderosa possa nos guiar, nos guardar, que esse final de semana, ó Deus, o Senhor possa usar as nossas vidas e nossas respectivas igrejas locais para o louvor da tua glória. Pai, abençoa cada um de nós, que possamos, para o próximo encontro, estarmos juntos para considerar, Senhor, mais uma parte da tua palavra, mais um ensino da tua palavra para as nossas vidas. Assim nós oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.